Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, como sempre, eu venho aqui comentar um grande clássico da literatura com você. E o nosso encontro de hoje será simplesmente imperdível. É que eu vou falar de um grande romance que, além de desvelar como poucos a alma humana, tornou-se famoso por questionar de que forma o ser humano lidaria com a moral e com a ética se não houvesse um poder maior que governasse o mundo, se não houvesse algo, sobretudo, a ser temido. Um ser muito além do humano, e por isso mesmo absoluto, que cobrasse do homem manter-se dentro de certos princípios. Eu estou falando de Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido? É o que Dostoiévski nos pergunta no seu derradeiro romance, Os Irmãos Karamazov. E esse é apenas um dos muitos e grandes questionamentos presentes em uma das obras-primas desse mestre da literatura russa. Vocês devem ter notado que eu falei obras-primas, no plural, não é mesmo? Então, é que escolher uma dentre as obras de Dostoiévski é uma tarefa praticamente impossível. Imagine escolher entre obras como Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Jogador, Memórias do Subsolo, O Idiota, e isso só para citar alguns poucos. Eu confesso que eu não saberia fazer uma escolha. E aí vocês podem me perguntar, mas por que então, você que nunca falou aqui sobre Dostoiévski, escolheu começar justamente pelos Irmãos Karamazov? Porque essa é uma obra que, sem dúvida, não dá para passar a vida sem ler. Não que seja possível se abster das outras, não é isso. Mas é que essa obra em especial, apesar de ser imprescindível, ela muitas vezes assusta o leitor. Seja por causa do tamanho, o livro tem ali por volta de 1000 páginas, seja pela densidade. Os amantes da literatura sabem muito bem que essa obra já provocou inúmeras discussões, e isso em vários campos de saber, como por exemplo a psicanálise e a filosofia. E aí eu pensei, vou tentar tirar dos leitores esse certo pudor, ou até mesmo um medo, né? Que obras assim tendem a provocar. A minha ideia é seduzi-los a abrir esse livro e começar a ler, porque ele é simplesmente inesquecível. Detalhe, tá? É um daqueles livros que flui. A trama, a partir de um determinado momento, ela ganha aquele ar assim de romance policial, mais especificamente depois de um assassinato. E aí a narrativa prende, aliás ela prende desde o início, e ela prende de tal forma, mas de tal forma que é difícil abandonar um livro. Sabe quando nós começamos a ler à noite e aí a gente tem que acordar no outro dia de manhã cedo? Então, se vocês estiverem lendo Os Irmãos Karamazov, é bem provável que no outro dia vocês percam a hora. Bom, algumas partes do livro, elas são tão excepcionais que elas muitas vezes foram estudadas separadamente do romance como um todo. E elas, por si só, são capazes de explicar o porquê dessa aura de genialidade que é sempre mencionada quando se fala de Dostoiévski. Um exemplo é um capítulo do livro intitulado O Grande Inquisidor. Nele, um dos personagens vai contar para o irmão mais novo o enredo de um poema que ele escreveu. No poema, Jesus Cristo volta ao mundo e vai parar justamente em Sevilha, no auge da Inquisição Espanhola. E lá ele vai ter um encontro muito emblemático com ninguém mais, ninguém menos do que o Grande Inquisidor. Ficou curioso? Eu espero que sim, porque era essa a minha intenção. Só que antes de continuar a falar um pouco mais dessa história, para deixar vocês aquele gostinho de quero ler, como sempre eu vou falar, e aí de forma bem resumida, um pouco da vida e da trajetória desse nosso autor. Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821. Ele era filho de um médico do Hospital Mariinsky, que era um hospital para pobres. O pai dele se chamava Mikhail Andreevich Dostoiévski
E ele era tido como um homem autoritário, mais austero. Já a mãe do escritor, Maria Fyodorovna Dostoiévskaya, por outro lado, é descrita como alguém de um temperamento mais suave, uma pessoa delicada, que gostava de música, de arte, que era muito culta. O Dostoiévski, ele foi apresentado na literatura desde cedo. Ele teria aprendido a ler e escrever com a Bíblia. Aliás, a religiosidade será um elemento determinante tanto na vida quanto na obra. E os primeiros anos da educação aconteceram em casa. Mas, quando ele tinha ali por volta dos 13 anos, ele e o irmão mais velho foram para o Liceu Tchermak, em Moscou. E, ao saírem do liceu, eles foram encaminhados pelo pai para São Petersburgo, para cursar a Academia Militar de Engenharia. A relação do Dostoiévski com o pai sempre foi um tema que suscitou muitos debates. E principalmente depois que ele se torna famoso, foram inúmeros os biógrafos que tentaram vislumbrar ecos, né, da vida do escritor na arte. Olhando para as diferentes biografias, o que nós observamos, isso de forma bem recorrente, tá? É a descrição do pai do Dostoiévski, do doutor Dostoiévski, como uma pessoa rigorosa, com um temperamento irritadiço, que tinha mudanças súbitas de humor, por vezes ciumento e até mesmo com traços depressivos. A mãe dele vai morrer de tuberculose quando ele tinha mais ou menos 16 anos e aí logo em seguida ele vai para a academia militar. E foi durante o período que ele estava na academia militar que ele vai receber a notícia da morte do pai. O pai morre 2 anos depois da mãe e essa notícia vai ser muito impactante para ele, principalmente porque havia boatos de que o pai dele tinha sido assassinado, isso pelos próprios servos. Além disso, como Dostoiévski tinha se mudado, né, para São Petersburgo, já tinha 2 anos que eles não se viam. As condições da morte do pai de Dostoiévski permaneceram por muito tempo envoltas numa aura de nebulosidade, talvez até porque o assassinato tenha sido inclusive abafado pela própria família. O fato é que na época houve uma denúncia de que ele tinha sido assassinado pelos próprios camponeses, supostamente porque estariam revoltados com os maus tratos que sofriam. Outra questão bem controversa é o início dos sinais de epilepsia de Dostoiévski. E nesse sentido, as especulações são muitas. Alguns especulam que elas teriam aparecido pela primeira vez quando ele soube da morte do pai, outros ainda vão falar na adolescência, e outros que esses sinais teriam aparecido quando ele foi preso. Dostoiévski passou alguns anos preso, aliás, na Sibéria, nos trabalhos forçados. E assim, por conta disso, criou-se uma lenda não comprovada de que esses sinais, ou a epilepsia, seria decorrente de um trauma. Pois bem, esses pressupostos, o assassinato do pai e os supostos traumas de Dostoiévski em relação ao próprio pai, serão o motor de Freud para escrever um artigo para lá de polêmico, intitulado Dostoiévski e o parricídio. Nesse artigo, entre outras considerações, Freud diz ver em Dostoiévski a mesma riqueza das obras de Shakespeare. Mas isso eu também vejo. Bom, mas eu não sou Freud. Porém, partindo justamente dos irmãos Karamazov, ele também vai teorizar, né, sobre um suposto desejo de parricídio do escritor, que no caso teria sido transferido para a literatura e expresso através das personagens violentas presentes na trama. Como eu disse, o artigo é polêmico, gerou muitas críticas, inclusive de um dos alunos do Freud, o Theodor Hayek, até porque ele analisa o escritor pela obra, né? Ele não conheceu Dostoiévski, algo que já é bem controverso. E muitos dos argumentos presentes no artigo não são passíveis de comprovação. Mas não é o caso de discutir essas diferentes nuances aqui. Nas minhas aulas, nós lemos o texto do Freud, lemos a correspondência dele com Hayek, lemos alguns biógrafos, né, que trabalham com essa parte da vida dele, por exemplo, o Joseph Frank, que é um que eu recomendo, tá? E o debate é sempre muito instigante. Mas aqui nós temos pouco tempo,
Por isso que eu fiz aqui, né, foi apenas uma pequena degustação para cenar com possibilidades para vocês. E aproveito para lembrar que Dostoiévski sempre dá pano para as mangas. Bom, voltando à vida do escritor, a primeira obra literária concluída de Dostoiévski foi uma tradução, a tradução do romance Eugénie Grandet, do Honoré de Balzac, que foi publicada em 1843. E é assim, traduzindo, que ele descobre aquela que seria sua grande paixão, a literatura. 2 anos depois, inspirado nas obras de Gogol, de Pushkin, ele vai publicar o romance Gente Pobre, que faz um enorme sucesso. No entanto, em muito pouco tempo, a vida dele sofreria uma verdadeira reviravolta. É que, desde 1846, o Dostoiévski passou a se reunir com um grupo que propunha reformas políticas, e isso na Rússia czarista. Já dá para prever que não daria muito certo. Ele passa a fazer parte do chamado Círculo de Petrashevski. Dostoiévski, ao que tudo indica, usava a biblioteca do círculo aos sábados e domingos e às vezes participava das discussões que aconteciam ali sobre liberdade de expressão, ou seja, contra a censura, abolição da servidão, dentre outras. Entretanto, o czar da época, que era o Nicolau I, ele tinha um trauma da insurreição decembrista, que foi uma revolta na qual alguns oficiais do exército protestaram contra a sua coroação, e depois disso ele vai começar a tratar a sociedade russa à mão de ferro. Durante o seu governo, a chamada terceira seção da chancelaria imperial manteve um ramo de espiões, de informantes, uma espécie de polícia política. E foi um período bastante complexo, principalmente para artistas, para escritores. Assim, os membros do círculo foram denunciados, foram presos, e Dostoiévski com eles. Acredita-se, inclusive, que nessa altura ele não fazia mais parte do círculo. Ainda assim, ele foi acusado de ler uma carta aberta ao escritor Gogol, feita por um filósofo e ensaísta chamado Bielinski, uma carta que é considerada um verdadeiro manifesto liberal e, logicamente, foi censurada pelas autoridades. Ele foi acusado também de fazer circular cópias dessa carta e também de outras obras proibidas. Por isso, ele e seus companheiros foram primeiramente presos, eles foram presos em abril de 1849, foram mantidos na fortaleza de Pedro e Paulo, que na época abrigava os condenados que eram considerados mais perigosos, e por fim, os membros do círculo foram condenados à morte por fuzilamento. O fuzilamento seria em 23 de dezembro de 1849. Porém, no exato momento da execução, quando eles já estavam ali na praça, dispostos para serem fuzilados, chega uma carta do czar comutando a sentença. E a pena de morte foi transformada em 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguida de serviço militar obrigatório. Depois, soube-se que a mudança da sentença já tinha sido assinada anteriormente. A quase execução foi, portanto, uma espécie de punição a mais. Punição essa bastante traumática. Para o escritor, tanto essa experiência de quase morte, quanto a prisão, serão, sim, muito fortes e vão deixar ecos na literatura. A experiência dessa quase execução vai ser descrita assim com maestria por ele no romance O Idiota. Logo no início do romance, o príncipe Mytkin, que é o protagonista, ele narra uma execução que ele assistiu, uma execução na guilhotina, que ele teria testemunhado na França. Ele coloca ali na França, talvez por questões de censura, acredito eu. Já a vida na prisão vai ser retratada num outro romance chamado Recordações da Casa dos Mortos. Enfim, depois de sair da prisão, em 1854, ele vai para o serviço militar e 2 anos depois ele acaba conhecendo uma senhora, porque ela já era casada com um conhecido, chamada Maria Dmitrieva Isaeva. Maria Dmitrieva Isaeva. E essa moça, que ele conhece, ela fica viúva no ano seguinte. E aí eles se casam. No entanto, a vida de Dostoiévski nunca foi fácil. 8 anos depois do casamento, ele vai perder a esposa e logo em seguida ele vai perder o irmão.
Então, assim, vai viver um luto bastante profundo. E, além disso, o irmão deixou viúva, deixou 4 filhos que, né, de certa forma, serão responsabilidade dele. E ele ainda tinha um enteado, né, filho da Maria Dmitrieva, que era o Pavel. Para alguém viciado em jogo, é muita responsabilidade, não é? Sim, para além de todas essas dificuldades, gente, Dostoiévski era viciado em jogo. E mesmo depois de sair da prisão, ele passou boa parte da vida fugindo dos credores. Chegou mesmo a ir para o exterior para fugir. E consta que muitas vezes ele escrevia por encomenda dos editores, né, portanto com prazos rigorosíssimos, justamente para conseguir pagar dívidas e se manter. Foi o caso, por exemplo, do livro O Jogador, que é um romance que eu adoro. Ele foi escrito em 26 dias, é impressionante. Foi escrito justamente, né, com esses prazos rigorosos para saldar dívidas. E nesse romance ele vai escrever de uma maneira muito impressionante, uma das mais impressionantes que eu já vi, inclusive merece ser estudado pelos psicólogos, a psique de um viciado. Na verdade é uma personagem feminina, mas assim, é impressionante assim, o vício em jogo, a euforia no jogar, aquilo que eles têm, né, que é normal, de achar que a próxima rodada vai ganhar. Ele escreve isso com uma perfeição incrível. Problemas à parte, foi justamente quando ele aceitou o desafio de escrever O Jogador que ele foi aconselhado por um amigo a contratar uma secretária. Na verdade, uma estenógrafa a quem ele vai ditar o romance. E ela se chamava Anna Grigorievna. Pois bem, eles acabam se apaixonando e em 15 de fevereiro de 1867 eles se casam. A entrada da Ana na vida do Dostoiévski terá uma importância enorme. Na verdade, ela foi um verdadeiro divisor de águas. Ela tinha um espírito pragmático e objetivo e ele, né, um espírito de artista. Então, ela vai ajudar muito. Ela vai propor, por exemplo, que eles levantassem dinheiro com os direitos autorais das obras dele. Vai também propor que eles negociassem o pagamento das dívidas em prestações. Então, a partir da entrada dela, tem uma reorganização ali das finanças. Em 1872, ele vai publicar o livro Os Demônios, que faz um sucesso enorme, né? A Ana já administrava as finanças, o que vai garantir um certo conforto ao escritor no final da vida. Enfim, nos últimos anos, ele vai ter um enorme reconhecimento, o que faz, inclusive, que o czar então era o Alexandre II, que é o filho do Nicolau I. O Alexandre II, ele é um czar que entra para a história da Rússia como libertador. Ele que vai assinar lá a libertação dos servos, tá? Então, ele tem um papel muito importante na história e o que é legal é que ele vai chamar o Dostoiévski para ser preceptor dos seus filhos. Interessante, né? O Nicolau condenou ele a trabalhos forçados, o filho vai chamar ele ali, já era um grande escritor reconhecido. É bem verdade, né, que o Dostoiévski, ele se torna, no final da vida, um defensor ali da estrutura do Império Russo, do czar, muito religioso também, mas uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é que ele vai ler Os Irmãos Karamazov para os filhos do czar. Bom, falei bastante de Dostoiévski, né? Então vamos ao nosso livro, vamos falar sobre Os Irmãos Karamazov. O romance, como o próprio nome indica, se concentra em torno da história da família Karamazov, composta pelo pai, Fyodor Karamazov, e pelos filhos, ou seja, os irmãos Karamazov. O pai é desde o início descrito como um ser humano abominável, extremamente ambicioso, egocêntrico, ele leva uma vida totalmente devassa, ele se casou por dinheiro, explorou as 2 esposas e abandonou os filhos. O Fyodor tem 3 filhos de 2 casamentos, o Ivan, o Dmitry e o Alexei. Mas há rumores de que ele também teve um filho ilegítimo, o Smerdyakov, que trabalha como criado na casa do pai. Como ele nunca se interessou por nenhum dos filhos, após a morte da primeira e da segunda esposa, os filhos acabaram sendo distribuídos ali entre os familiares
das suas mães. O mais velho é o Dmitri e ele é o único descendente do primeiro casamento do pai. O Dmitri é um personagem que eu diria que ele é mais do que passional. Tudo na vida dele é experimentado ali no limite da intensidade. O amor, o ódio, o desejo. Ele é intempestivo na forma de agir e principalmente na forma de amar. Ele é um homem voraz e que leva uma vida para lá de sensual. Gosta de beber, se envolve em brigas, gasta o dinheiro que ele tem e o que ele não tem. Eu diria que o Dmitri, ele é apaixonado e apaixonante. De certa forma, ele vai combinar o coração bom do irmão mais novo, né? O Alyosha é o personagem que é extremamente bom, né? Um personagem muito encantador, aliás. Porque às vezes o personagem bom dentro da literatura, ele não é tão caro, mas o Alyosha é. E o interessante do Dmitri é que ele combina, né, esse bom coração do irmão com uma sensualidade extremamente irresponsável que vem do pai. É muito parecida com a do pai. Por isso, ele vai ser um personagem que vive ali o tempo todo entre o pecado e a redenção. Por outro lado, o Dmitri, ele é totalmente dominado pelas paixões. Mas, ao contrário do pai, ele sente um remorso genuíno quando ele percebe que ele cometeu um erro. Quando a história começa, vemos que ele tem um péssimo relacionamento com o pai, principalmente porque ele acredita que o Fyodor usurpou a herança materna que ele teria direito. O segundo personagem é o grande filósofo dostoiévskiano, é o Ivan. O Ivan é o filho do meio, é o primeiro filho do segundo casamento. Ele é um intelectual brilhante. Ele tem uma personalidade diferente do irmão mais velho, ele é mais introspectivo, mais reservado. Desde jovem, ele foi um excelente aluno, mostrando-se ávido ali pela leitura, pelo conhecimento. No entanto, será justamente essa avidez pelo conhecimento que o levará a uma percepção mais analítica, mais crítica do mundo, fazendo surgir nele também uma profunda angústia existencial. O Ivan traz para a história toda uma série de questionamentos sobre valores, sobre ética, sobre moral e principalmente sobre a possibilidade ou a impossibilidade, no caso, né, de existir um Deus benevolente num mundo que é tão cruel e tão injusto. Como é que pode haver Deus? É o que ele pergunta. Por fim, a gente tem o irmão mais novo, que é o Alexei, também chamado de Alyosha, e ele vai ser uma exceção nessa família que é totalmente disfuncional. Vocês já devem ter percebido. Ele é um jovem de 20 anos, gentil, extremamente afetuoso, tem uma personalidade diplomática, conciliadora, possui uma fé genuína em Deus e um profundo amor pela humanidade. No início do romance, ele está vivendo no mosteiro, ele tem um guia espiritual que já está bem velhinho, que é chamado de Zósima, que inclusive vai incentivar o Alyosha a sair do mosteiro e a experimentar a vida, a experimentar o mundo. Embora ele tenha uma personalidade boa, acredite em Deus, acredite na possibilidade de redenção dos seres humanos, ele não é ingênuo, não a ponto de acreditar ou de ignorar a maldade, a perversidade humana. Ele é um personagem interessante, complexo. Por ser mais espiritualizado, talvez a questão seja essa, ele vai lidar com a questão da humanidade, com a maldade, com mais serenidade. Eu acho que isso que torna esse personagem tão interessante. E uma coisa que eu não posso deixar de observar, até para explicar porque que esse personagem é tão cativante e que à medida que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo uma ternura por ele, é um detalhe da vida do Dostoiévski. Não é por acaso que esse personagem foi construído assim. Em maio de 1878, que é quando Dostoiévski começa a escrever Os Irmãos Karamazov, ele começa a fazer anotações bem antes. Na verdade, ele tem anotações ao longo de boa parte da vida, mas ele começa a colocar no papel mesmo em 1878, e é justamente nesse momento que ele vai perder um filhinho com 3 anos de idade de epilepsia.
E aí, claro, né, em alguns momentos no livro, eu acho que dá pra gente perceber um pouco da dor, né? Ele escreve o livro em meio a um processo de luto, e ele vai acabar por dar ao herói o mesmo nome do filho, Alexei Alyosha. E vai reunir nesse personagem as principais qualidades que ele, Dostoiévski, buscava e as que ele mais admirava nos seres humanos. Por fim, temos ainda o Smerdyakov, que foi criado na casa do Fyodor como ajudante de cozinha. Ele, tudo leva a crer, né, que o pai, o Fyodor, movido por uma aposta que ele fez ali com um grupo de baderneiros, de devassos, que ele violentou a Lisaveta, que é uma mendiga, inclusive com problemas mentais, e que teria engravidado, e assim nasceu Smerdyakov. A mãe vai morrer no parto, que é feito no fundo, nos fundos da casa do Fyodor. Ela pula o muro da casa quando percebe, né, que vai dar à luz, e o menino vai ser criado ali pelo Gregório e pela Marfa, que trabalham na casa dos Karamazov. Ou seja, provavelmente Smerdyakov é um filho bastardo e ele vai crescer com enorme ressentimento e com uma inveja da família. Ele tem um caráter muito ambíguo e ele tem uma admiração pelas teses intelectuais do Ivan Karamazov, do irmão do meio ali. Bom, temos, portanto, uma família bem complexa. Um monge, alguém totalmente espiritualizado, que é o Alyosha, um intelectual angustiadíssimo, que é o Ivan, um personagem passional, impetuoso, que é o Dmitri, e um criado ressentido, invejoso, Smerdyakov. Como vocês podem ver, o Dostoiévski ele tinha uma capacidade incrível, uma capacidade ímpar de compor, e isso com profundidade, personagens com visões de mundo totalmente dissonantes. Ou seja, nós podemos dizer, não só nos Irmãos Karamazov, mas de certa forma nos romances do Dostoiévski, a gente pode perceber que ele consegue reunir várias vozes que expressam visões de mundo e ideologias muitas vezes opostas e independentes uma das outras, e é por isso que Mikhail Bakhtin irá usar a obra de Dostoiévski para definir o seu conceito de romance polifônico. Por fim, um detalhe que eu não posso deixar também de mencionar. Na verdade, né, eu não posso deixar de falar de um dos capítulos que é seminal, na verdade dois capítulos que são seminais nesse livro. Eles estão numa sequência, a Revolta e o Grande Inquisidor. Como eu comentei com vocês, os irmãos eles são criados separadamente, né? São na verdade, acolhidos ali pelos familiares das suas respectivas mães, já que o pai nunca se interessou por ele. Então, num determinado momento, né, o Ivan e o Alyosha, eles decidem se conhecer melhor. E aí eles marcam um almoço para conversar. Nesse encontro, esses dois personagens que têm ideologias opostas, já que o Alyosha é um monge e é uma pessoa religiosa, e o Ivan é um ateu convicto, eles vão ter uma conversa extremamente profunda. E esse será um dos pontos altos do livro. O Ivan vai colocar para o Alyosha, né, como eu até mencionei anteriormente, como é que em um mundo tão cruel como que nós vivemos, pode existir um Deus e um Deus benevolente. Por que esse Deus estaria inerte a tudo isso? Ele irá então narrar para o irmão fatos relativos à perversidade humana, envolvendo alguns, inclusive crianças. E aí ele vai perguntar, Deus pode deixar isso acontecer com uma criança? Gente, os fatos que ele vai narrar são frutos das pesquisas do Dostoiévski, e algumas histórias assim são verídicas, inclusive algumas são retiradas de jornais da época. E eu já aviso, elas são bem impactantes. Mas, de certa forma, né, o Dostoiévski ele é famoso justamente por explorar as diversas faces, né, do ser humano. São impactantes, são intensas, mas vale a pena ler, tá? Embora mexa um pouquinho com a gente. Pois bem, o Ivan, esse protagonista que vai levar
Ao ápice, né, esse viés existencialista que está presente já no Dostoiévski, ele vai questionar o absurdo do mundo. E aqui, uma das coisas que nós vemos é como que o Dostoiévski já adianta vários dos elementos que serão retomados posteriormente por Camus, por Sartre, pelo teatro do absurdo, por Beckett, Ionesco, dentre outros. Ele vai adiantar muitas questões que serão caras ao século XX. Bom, e o Ivan, ele vai continuar. E aí é nesse momento que ele vai, né, contar para o Alyosha que há um ano ele escreveu um poema, pergunta para o irmão se ele poderia, né, ouvir o enredo do poema e vai contar. A gente não tem no livro o acesso ao poema, a gente tem acesso à narrativa em prosa que é feita pelo Ivan. Ele narra então a história que se passa durante a Inquisição Espanhola. Nós sabemos que a Inquisição Espanhola ela teve características próprias, ela é um pouco diferente da Inquisição medieval, até porque ela acontece ali no século XV, né, já nos tempos modernos, após a reconquista da Espanha, que estava ali na mão dos muçulmanos. Então ela será reconquistada pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E a partir dessa reconquista, a Inquisição é instaurada como um poderoso instrumento, um poderoso e cruel, né, instrumento político que vai fazer uma espécie ali de limpeza de sangue, principalmente contra judeus e muçulmanos. Pois bem, na história narrada pelo Ivan, Jesus vem para a Terra novamente, justamente na época da Inquisição, e ele vai se misturar com o povo e vai começar a operar milagres. Só que em muito pouco tempo, devido à sua figura divina, ele tem um brilho nos olhos e tal, ele vai começar a ser reconhecido pelas pessoas e em pouquíssimo tempo, né, ele que estava ali transitando, esbanjando compaixão, vai ter uma multidão seguindo Jesus. Isso vai chamar a atenção de um ancião que vai ficar muito incomodado com aquela presença e vai pedir à sua escolta que o prenda. Esse ancião é o grande inquisidor. Cristo é preso, ele vai para um local obscuro, para um calabouço ali. É interessante que ninguém o defende. E depois que ele é preso, o ancião passa a mão no castiçal e vai até o calabouço visitá-lo. Em primeiro momento, o inquisidor, que ele chega já indignado com Cristo, ele vai primeiro duvidar, será que é Cristo mesmo? Então ele vai perguntar, é você? Mas é você mesmo? Mas o que você veio fazer aqui a essa altura? E é interessante observar, né, que, na verdade, a gente pode começar esperando um diálogo, mas não é um diálogo, é um monólogo. O Cristo vai permanecer sem falar o tempo todo, enquanto através da voz do grande inquisidor, nós teremos um dos monólogos mais geniais da história da literatura. O inquisidor vai trazer uma série de questões, elas são questões interessantes para a gente discutir em grupo, para debater, não para chegar a certezas, tá? Para sair com mais dúvidas. As dúvidas são sempre mais profícuas que a certeza. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos. Bom, mas dentre as questões que o inquisidor vai colocar e vai se mostrar indignado diante de Cristo, vai perguntar, até com muita ênfase, é o porquê de Deus ter dado ao ser humano um fardo tão grande quanto o livre-arbítrio. Bom, gente, eu não vou adiantar mais, minha ideia é deixar vocês curiosos. Então, os temas que são colocados em pauta realmente permitem uma reflexão incrível, e é por essa e por outras razões que não dá para passar a vida sem ler esse livro. Por fim, como vocês sabem, eu sempre gosto de ilustrar os meus vídeos com imagens. E pensando no que eu usaria para falar dos irmãos Karamazov, me ocorreu mostrar uma cidadezinha que serviu de inspiração para o cenário dessa história. Boa parte dos romances do Dostoiévski se passam em São Petersburgo. Ele é o rei dos romances petersburgueses. Mas não os irmãos Karamazov. Essa história se passa numa cidade bem pequena e no interior da Rússia. Em 2017, eu fui para o interior da Rússia e aí eu visitei a cidadezinha chamada Staraya Russa, que é uma cidade
bem pequena, ela tem cerca de 30 mil habitantes e ela fica bem no interior do país, mas é onde ficava a Dacha, a casa de campo, a residência de verão do Dostoiévski. E essa cidade fica perto de Novgorod, que é uma cidade bem maior, tá? Staraya Russa é bem pequenininha. E essas cidades, né, elas são consideradas cidades fundadoras da civilização russa. Novgorod, inclusive, é patrimônio mundial da Unesco e elas têm traços medievais, porque ficam realmente numa das regiões mais antigas do país. O Dostoiévski ele vai escrever boa parte do romance nessa residência de verão e é um ambiente da cidade que vai inspirar a construção da cidade fictícia onde a trama dos irmãos Karamazov se desenrola. Quando a gente visita, né, a casa do Dostoiévski lá, que hoje é um museu, né, eles mostram inclusive paisagens, né, a pessoa que estava, né, a curadora que estava acompanhando a gente no museu, que foi muito legal, ela mostrou inspiração, paisagens que você vê que serviram de inspiração no livro. Então, eu gostaria de convidá-los para passear um pouquinho por esse mundo. Gostaram? Eu espero que sim. Eu espero que eu tenha conseguido elencar boas razões para vocês não deixarem de ler. Minha sugestão de tradução é a da editora 34, porque ela é uma tradução feita com primor pelo Paulo Bezerra e, mais importante, é direto do russo. Bom, eu vou terminar por hoje. Espero voltar em breve com mais um vídeo para vocês, mais um clássico. Um super beijo, boas leituras e até breve.